Olá, amigos, que bom estarmos agora falando, todo esse grupo que vai se apresentar agora para todos vocês. É um grupo fantástico de 9 grandes entidades, de youtubers que são famosos, são ponta no YouTube, nos canais de YouTube. Eu sou o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e sou mais um soldado dentro desse forte movimento que se iniciou lá atrás, em 24 de março, quando nós soltamos uma grande nota, as entidades soltaram uma nota pública com algumas sugestões. E uma dessas sugestões é a nossa abordagem. Está entrando gente aí, a gente percebe que estão acessando, que bom, daqui a pouco já teremos um grande número que permite a todos se manifestarem aqui, todos os nossos parceiros se manifestarem. Então, o tema que nós estamos abordando hoje é uma coisa fantástica que foi aprovada pelos senadores. Eles tiveram a sensibilidade de aprovar a suspensão por 120 dias dos empréstimos consignados. E agora isso está na Câmara dos Deputados, e o objetivo aqui hoje é fazer um apelo aos deputados e ao presidente da Câmara e a todos os líderes, todas as deputadas e deputados, para imediatamente colocarem na pauta e votarem sem alterações. É votar sem alterar, aprovar sem alterar o texto que chegou do Senado, que foi aprovado dia 18 de junho agora. Então, nós vamos agora às apresentações. Já estamos com bastante gente plugada nessa live. Vamos, então, para uma apresentação de cada um dos nossos parceiros e a abordagem de cada um deles. Bom, então, eu vou dar o start, amigos, se vocês me permitirem. Oswaldo, você quer fazer a sua primeira apresentação? Oswaldo, tu já vai gravando a sua primeira apresentação? Posso sim. Eu sou o professor Oswaldo Augusto de Barros, sou o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura e hoje coordeno o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Nossa área é a área privada. São 22 confederações que são filiadas ao Fórum e que lutam na defesa dos direitos dos trabalhadores, quer seja ele da área pública ou da área privada. É muito importante que a gente, neste momento, esteja presente na defesa de algumas questões que são debatidas no Congresso Nacional e que, em função de toda essa pandemia e a dificuldade de as coisas acontecerem ao vivo e a cores, uma nuvem escura está migrando sobre as decisões. Tivemos uma excelente vitória no Senado, onde aprovou-se a suspensão da cobrança dos consignados. O que é isso para a vida do trabalhador? O trabalhador hoje está sendo dispensado. Diferente um pouco do que ocorre no público, o trabalhador está sendo dispensado e, ao ser dispensado, o que vai acontecer? Ele migra para a família que tem melhor condições de sobrevivência. Normalmente, aqueles que também já estão endividados. Endividados como? Não tiveram condição de suprir suas necessidades e entraram no consignado. O que é o consignado? Consignado é uma obrigação certa que o empreendedor tem de recebimento, porque ela é descontada diretamente ou do soldo, ou do salário, ou até mesmo da previdência que o sujeito, o cidadão, recebe. Em cima dessa questão, não existe possibilidade do sistema bancário ter prejuízo. O que acontece é que, em tempos de baixa inflação, o empresariado não busca o dinheiro do banco. E o banco não está acostumado com isso. O banco está acostumado que, a todo tempo, um desesperado chegue para fazer seu levantamento. Ora, a suspensão desses valores, desse recebimento, vai fazer com que o mercado receba esse dinheiro.
A partir do momento que eu suspendo o pagamento do meu consignado, não quer dizer que eu vá deixar de pagar, mas eu suspendo o pagamento do meu consignado, é porque eu vou colocar no mercado o dinheiro e vou circular uma fábula de dinheiro que é o suficiente para movimentar a nossa economia que está parada, paralisada. Pensa-se que entre 25 e 35 bilhões de reais seriam movimentados por mês em função da mudança de ritmo ou a mudança de caminho do pagamento do consignado, que não iria para os bancos e iria para a economia. Nós, dos trabalhadores privados, temos a sensibilidade de entender que hoje o que é necessário é uma união. O que é necessário é um trabalho conjunto de convencimento no Congresso Nacional para que a Câmara dos Deputados entenda que a visão que o Senado teve foi essa que eu acabei de descrever. E o sentido seria de fazermos um trabalho correto e concreto em cima dos senhores deputados, no sentido de que eles entendessem, primeiro, a necessidade daquele que está usando o consignado. Segundo, a importância que esse dinheiro vai fazer na roda da economia. Um grande abraço a todos. Excelente, professor Oswaldo Augusto de Barros. Eu pediria que o Obed utilize seus 2 minutos para apresentar a COBAP e apresentar o trabalho de vocês. Boa tarde a todos. Sou o Obed Muniz Teodoro, sou o diretor jurídico aqui da União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Guarulhos. Sou também diretor da FAPESP, Federação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, e também diretor da COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados, Idosos e Pensionistas, representando aí em torno aí de mais ou menos de 30 a 40 milhões de aposentados. Somos a favor, sim, ao empréstimo consignado, à suspensão dos 4 meses. Eu acho que a vitória no Senado demonstra a nossa seriedade, a nossa responsabilidade, a nossa representatividade perante o país. E quero crer que isso vai injetar no país em torno de 100 bilhões, né? 100 bilhões. E afeta, no mínimo, 25 milhões de famílias em todo. E a COBAP está junto nessa luta. Eu passo a palavra ao senhor Antônio Carlos. Obrigado. Obrigado. Nosso Aires Ribeiro, por favor, apresentando a sua colocação. Aires Ribeiro, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais e da Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo. Fala aqui em nome dos servidores públicos municipais, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Servidores que, na sua grande maioria, utilizam deste empréstimo consignado. E, normalmente, nos municípios desse país, a prefeitura ela é o maior empregador. Portanto, tanto o recurso que vai às mãos dos aposentados como nas mãos dos servidores é que movimentam o comércio e as indústrias dos pequenos e grandes municípios. Nesse sentido, nós apoiamos a iniciativa do Senado Federal, que apresentou o PL, que suspende por 4 meses o pagamento dos consignados. Entendemos que todos agora, nesse momento de crise, têm que dar a sua contribuição. E o sistema financeiro também tem que fazer a sua parte. Eles que têm recebido muita ajuda do governo federal, têm agora de dar uma contrapartida. E a contrapartida, eles não vão ter prejuízo, porque os empréstimos foram feitos há muito tempo com juros altíssimos. Então, não há de se falar em prejuízo para o sistema financeiro.
mas sim em ganho para a sociedade em geral. Por isso, nós apoiamos essa iniciativa do Senado e esperamos que os nossos deputados votem o mais breve possível e aprovem essa suspensão de 4 meses dos consignados para servidores públicos, aposentados e demais trabalhadores. Perfeito. Por favor, Felipe Brito, oficial, faça a sua apresentação. Realmente um prazer estar aqui com todos vocês, tá? Uma honra para mim e um reconhecimento também que o nosso trabalho tá dando certo. Sou Felipe Brito, meu canal como eu falo, né, meu canal é nosso canal, tá? Vocês podem ficar à vontade para usar. É focado no aposentado, pensionista e servidor público. E a gente vem batendo, acho que logo assim que começou essa história, lá do Juiz Federal, vem sempre batendo nessa tecla, porque eu não sei se vocês sabem, eu sou correspondente bancário também. Isso pode trazer um certo risco para o correspondente, mas o que eu vim falando, se o remédio é amargo, todos nós temos que tomar, não é isso? Aí a gente vem falando, tá todo mundo no mesmo barco. Eu falo que não é todo mundo no mesmo barco, não. Nós estamos navegando no mesmo oceano, né? E alguém com um barco menor. Então, o que eu venho reparando nisso, tá? Eu venho sempre acompanhando caso a caso. Os aposentados, eles têm acesso ao nosso WhatsApp, eles acabam passando para a gente o dia a dia, a gente vai acompanhando o dia a dia. O que nós constatamos? Que o aposentado, ele já está aposentado, mas ele continua trabalhando, né? Para manter, e muitas vezes o aposentado, a renda extra, né? Já era para estar descansando, o aposentado já era para estar descansando, ele continua trabalhando. E muitas vezes o seu emprego, o valor da renda dele é maior do que a aposentadoria. E nessa crise, na hora de mandar embora, quem é o primeiro a ser mandado embora? É o aposentado, que justamente eles têm esse pensamento que ele já tem uma renda garantida. E muitas vezes não é isso, né? Ele tem que trabalhar para poder manter um salário de aposentado que já não tem tanto reajuste, não é isso? E eu acredito muito que o consignado agora, essa pausa, não está falando de calote, está falando de uma pausa, né? Eu sim, eu acompanho na ponta lá o que acontece. Realmente, o banco hoje ele tem um lucro muito maior, um dos juros mais altos do mundo, né? Fora, aqui, eu falar com vocês aqui, aproveitar essa oportunidade que eu venho batendo, e vocês aqui, representantes, eu venho falando também sobre o débito em conta, que tem um juros de 23% a 30%, que nós não podemos esquecer. Sobre isso, eu quero também vir aqui, aproveitar a oportunidade aqui e querer que vocês me ajudem nessa luta aí para reduzir esses juros. Então, hoje, o que nós damos em mãos hoje? Botar em pauta logo essa votação para suspender, eu falo para usar pausa, né, para ficar mais elegante. Dar essa pausa aí, esse refresco na vida do aposentado, pensionista, servidor público, e vamos continuar cobrando. E quero agradecer vocês aqui. Eu estou vendo que o trabalho de vocês é sério, tá? Muitas vezes se falam muito aí fora, mas a gente está vendo aqui por dentro que realmente o trabalho de vocês é um trabalho sério, e quero agradecer a vocês essa oportunidade aí, e agradecer vocês estar ajudando esses aposentados, pensionistas, servidor público do Brasil. Eu pediria que o Milton D'Antunes, por favor, faça a sua intervenção. Antes de mais nada, agradecer por poder estar fazendo parte dessa equipe que tem nas mãos agora, de certa forma, um pedaço de responsabilidade do que pode ser feito, do que pode ser decidido, né? E do trabalho que a gente já vem desenvolvendo há mais ou menos 30 dias, pelo menos de uma forma muito mais eficiente ou dedicada, digamos assim, no tocante à questão dessa suspensão das parcelas do consignado, né? Eu me sinto privilegiado por estar do outro lado, né, dessa ponta, onde o contato com o aposentado e esse pensionista é direto, né? Então a gente recebe o feedback instantâneo dele, de como está a situação dele. Então a gente vê de imediato a urgência mais do que necessária de que essas decisões sejam tomadas, e tomadas o quanto antes. A gente costuma dizer que quem tem fome não espera, né? E eu acho que esse hoje é o maior recado que a gente pode deixar para que isso seja pautado, para que isso seja votado e seja aprovado. E aí a gente necessita agora, né, de uma visão, de um olhar mais sensível dos deputados, e em especial do deputado Rodrigo Maia, que preside a Câmara, para que isso venha a ser pautado. Eu tenho dito aos meus amigos que formamos o quarteto, na verdade esse foi um dos objetivos que nos uniu, né, esse objetivo em comum, de lutarmos, né, por essa pauta,
para os aposentados, pensionistas e servidores públicos, que a gente enxergou, de fato, uma necessidade e o quanto essa necessidade arregimentou, né, dezenas e dezenas de pessoas para estarem hoje, no nosso exemplo aqui, trabalhando, né, com esse objetivo comum em benefício dessas pessoas. Maravilha. Muito obrigado. Por favor, doutor Sandro Lúcio, faça a sua intervenção. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Oi? Estamos ouvindo. Ah, sim, desculpa, deu uma queda aqui. Eu sou o doutor Sandro Gonçalves, sou advogado, e para quem não me conhece ainda, eu comecei a batalhar junto com o pessoal aqui, com os meninos do YouTube, para fazer valer a soberania desse povo, que é os aposentados, pensionistas e servidores. Então a gente começou um trabalho de formiguinha. Para quê? Para que a gente possa mostrar, para que a gente levante a bandeira de que o povo é soberano e que a gente pode cobrar dos deputados, dos senadores, do presidente, que pautas boas sejam aprovadas. E essa união vem ficando cada vez mais forte. Agora com vocês, que já são árduos guerreiros nessas mesmas pautas, a gente só está somando forças. Então a gente está mostrando que nasceu um movimento aqui que não vai acabar mais. É um movimento em prol do aposentado, pensionista, servidor civil ou militar, do deficiente, e que a gente vai dar voz para esse povo, que a gente vai cobrar, vai pressionar, para quê? Para que boas leis sejam realmente, efetivamente feitas em prol do povo. E o que eu vejo nascer aqui é algo de... A força do povo realmente resplandece quando existe essa união. A primeira coisa que eu queria falar é ter essa sintonia tão grande em prol desse povo. E a segunda coisa, que agora é do ponto de vista mais prático, é falar que, quanto à suspensão dos consignados, a gente tem que se manter firme e forte, a gente tem que pressionar para que a votação seja amanhã, para que a gente não corra o risco de ter um recesso aí, e também pressionar para que não entre em recesso. Nessa hora de pandemia, em que as pessoas estão morrendo, não é justo os parlamentares saírem para tirar seu tempo de férias, seu tempo, porque o vírus não parou, o vírus não vai entrar de recesso. Então a gente tem que continuar pressionando para salvaguardar essa parte da população que está sendo tão afetada. Muito obrigado, Antônio. Perfeito. Agora o nosso querido amigo André Gutierrez, presidente da Cobrapol, por favor, faça a sua intervenção. É bom falar por último, ou quase por último, porque todo mundo já falou o que tinha que falar. É isso aí. Essa PL ela vem dar um fôlego para o pessoal aí. É uma iniciativa do Otto Alencar, né? E que foi trazida de volta ao espírito inicial pelo Everton, pelo senador Everton, porque pelo relator a coisa seria bem diferente. A exemplo do que já foi dito, a FEBRABAN não veio para a conversa conosco, para a negociação, para fazer isso de uma forma até autônoma da legislação, né? Saindo de bom moço até, mas não quiseram e acabou que passou a 1328 no Senado. Agora a gente tem que trabalhar, nosso pessoal já está sabendo, temos que trabalhar na Câmara para que nem tenha o recesso e que seja aprovado. É um fôlego que vai colocar 100 bilhões na economia do Brasil e que vai ajudar em muito aos chefes de família ou até os patriarcas e matriarcas manter a família com uma renda mínima suficiente para poder enfrentar essa pandemia. Agradeço aos outros que estão participando agora, o grupo dos 4, né? Bem-vindos, e essa luta não é só de agora não, essa luta aí é por um período muito longo aí, porque outros direitos deverão ser preservados. É isso aí, Antônio Carlos. Maravilha, Carlos Gutierrez. Por favor, João Financeira. João, faça a sua intervenção, por favor. Gostaria de, primeiramente, ressaltar aí, enaltecer as palavras dos nobres colegas. Estou muito feliz em estar junto com vocês nessa representatividade que estamos fazendo dessa tão
boa causa, que é a suspensão dos empréstimos consignados nesse momento de pandemia. E para quem não me conhece, eu sou João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado há mais de 16 anos atuando nessa área, então eu tenho sim o contato direto com aposentados, com pensionistas, e vendo a realidade que eles estão vivendo, principalmente agora, nessa crise, nesse real momento de pandemia psicológica, de pandemia financeira que eles estão vivendo, é muito importante, é de suma importância que isso seja aprovado com urgência. E é nessa luta e nesse movimento que eu e os nobres colegas que vocês estão vendo agora, que já falaram e que ainda vão falar, com certeza é importante que a gente continue nessa luta, que seja sim pautado amanhã nos deputados para que votem, para que a gente tenha a vitória. E é esse movimento, esse é o real intuito de que vocês estão vendo, as palavras dos colegas. Para isso que a gente está reunido aqui, para que a gente mostre, e já mostramos nas palavras dos colegas, o poder, né, a necessidade que tem de ser aprovado os empréstimos consignados, a suspensão. Então, meu muito obrigado a ter essa oportunidade de estar ao lado de vocês. Estou muito feliz e, com certeza, contem comigo. A minha frase é sempre, juntos de coração, no canal da João Financeiro, no canal do Quarteto, nós vamos lutar, sim, nessa causa. Agora chegou a vez de apresentar esse gigante MAS, pilotado pelo Nery. Por favor, Nery, faça a sua intervenção. Bom, meu nome é Nery Júnior, sou coordenador do Movimento Acorda Sociedade, que é um coletivo de 148 entidades, a maioria delas são entidades de escopo nacional, e que está somando esforços junto com essas outras demais entidades e agora com o grupo do Quarteto. É muito importante a atuação desse esforço coletivo que nós estamos fazendo, porque é uma pauta extremamente positiva e necessária para a sociedade. Nós tivemos uma oportunidade no passado, recentemente, publicamos uma nota pública em vários jornais de circulação do país, alertando e fazendo sinalizações das medidas que seriam necessárias para se evitar uma depressão econômica no Brasil. Entre elas, por exemplo, a suspensão das dívidas da União e dos estados e municípios com a União. Porque os estados e os municípios estão aí nesse enfrentamento, né, da Covid, e eles precisavam de um fôlego no orçamento deles para fazer esse enfrentamento. O mesmo vale para os trabalhadores, o mesmo vale para as pessoas físicas, os aposentados, pensionistas do INSS. Aquelas pessoas que são arrimo de família, como já foi mencionado aqui. Nós não estamos falando de calote, nós não estamos falando de anistia. O que está se propondo é apenas uma suspensão que vai possibilitar um fôlego para essas famílias que estão, vocês sabem, o endividamento do Brasil é altíssimo, e também vai possibilitar seguramente o fôlego que a economia necessita. Nós precisamos dessa injeção de recursos que vai possibilitar, sem dúvida alguma, reanimar uma economia cada vez mais enfraquecida e com uma sinalização de recessão com encolhimento de 9,2% do nosso PIB. Com relação aos bancos, os bancos não vão ter prejuízo e isso também não vai sair dinheiro do cofre do governo. O que vai acontecer é o seguinte, o Congresso Nacional ele já autorizou uma liberação de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É aquele recurso do compulsório, né? Todo mundo que vai no banco faz uma aplicação, o que ele faz? Ele deposita e o banco, parte desse recurso, ele tem que levar para o Banco Central, na forma de compulsório, que é uma espécie de uma segurança, uma garantia para o sistema financeiro nacional. Então, o governo sinalizou a liberação de 1 trilhão e 200 bilhões, já liberou 200 bi, ainda tem 1 trilhão para ser liberado, e o que nós estamos pleiteando é justamente, pelo menos, que desses 1 trilhão, 100 bi seja garantido para assegurar a liquidez de mercado que os bancos precisarão, né? No momento que ocorre a suspensão dos consignados, ele não recebe o recurso, mas ele vai receber esse recurso de onde? Do Banco Central. Então, isso tem que ficar claro, tá? Não vai haver risco nenhum, não vai haver problema de originar novos contratos. Os bancos têm recursos abundantemente e
Graças a Deus, o Senado Federal ele impediu essa tragédia financeira que seria na vida dos aposentados e dos mutuários que possuem consignados. Então, essa é a nossa sinalização, a sinalização de que é possível, é necessário, é importante. Nós vamos precisar trabalhar realmente a união e a solidariedade do povo brasileiro para essa pauta que é extremamente positiva. As nossas entidades desenvolveram uma plataforma, que é uma plataforma para envio de e-mails para os parlamentares. É uma forma de aproximar a sociedade dos parlamentares. E ela tem uma interface para todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e ela precisa ser utilizada. É o que nós temos para atuar nesse momento atípico, que a gente não pode ir para a rua, a gente não pode fazer mobilização, então nós temos que fazer isso por meio das redes sociais. E é muito importante a participação de vocês na divulgação dessa plataforma, porque ela é um instrumento que nós temos para dialogar com os parlamentares, para pressionar os parlamentares. E como muito bem colocou aí o presidente da CONACAT, o Antônio Carlos, né, que é uma das pessoas que coordena, é um líder importante desse processo todo, é importante mostrar para os parlamentares a necessidade da urgência da aprovação dessa medida. Nós precisamos que os líderes da Câmara fechem um acordo no sentido de garantir uma tramitação de urgência e aprovar esse projeto antes de qualquer recesso. E como muito bem colocou o Sandro, nós estamos em uma pandemia e o vírus, meus queridos, ele não deu recesso para os brasileiros, não deu recesso para o mundo. Então, eu acho que os parlamentares eles devem realmente aproveitar essa oportunidade que eles têm e de fazer a justiça que foi feita pelo Senado Federal. Eu espero, sinceramente, que a Câmara Federal tenha a mesma sensibilidade e compreensão da importância dessa medida. Muito obrigado. Bom, amigos, somos, na verdade, um grupo que tem uma conduta de conjunto, né? Tudo aqui é feito em conjunto, então vamos continuar dentro dessa forma importante de fazer. Perfeito. Amigos, depois de ouvir tantas lideranças importantes em todo esse cenário, eu me apresentar um pouco, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e um soldado junto com esse fantástico grupo que se uniu nessa luta e que certamente iremos seguir em outras lutas que sejam comuns a todos, que sejam comuns à sociedade, que sejam para o bem da sociedade, com certeza iremos caminhar juntos. Temos certeza que, como bem lembrou o Nélio, tudo isso surgiu a partir de uma nota pública que foi feita por essas 9 entidades no dia 24 de março. E agora, com a somatória desses parceiros do YouTube, que são canais fortes, canais poderosos, com centenas de milhares de seguidores nos seus canais, e mais todo esse conjunto que une trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores do setor público, aposentados e pensionistas do INSS, e fazemos um conjunto significativo que pode ter influência, sim, nos destinos. Esperamos que a Câmara dos Deputados tenha a mesma sensibilidade fantástica que tiveram os senadores. Eles tiveram a sensibilidade de perceber que este é um momento excepcional, um momento que exige medidas excepcionais. E que são essas medidas que estamos todos defendendo, são medidas que, como já vários levantaram, não prejudicam os setores, muito pelo contrário, injeta recursos diretamente na economia, amigos, por canais testados, por canais que são desobstruídos de quaisquer tipos de desvios, de quaisquer tipos de problemas, porque são canais já mais do que experimentados. Então, estamos, de fato, juntos nessa luta, todos nós.